Pronto. Bom dia a todos, todas e todes. É um prazer estar nesta manhã do dia 6 de agosto com vocês. Bem-vindo ao nosso canal da Rede Territórios Educativos de Várzea Grande. Hoje é um dia muito especial, é um dia nacional dos profissionais de educação. E é por isso que nós estamos realizando esse evento hoje. Nossos encontros territoriais começam a partir de hoje e percorre todo o mês de agosto. Toda semana, nós teremos um encontro territorial. Hoje, quem está organizando este encontro territorial é a região Centro-Sul, está sob a responsabilidade da AMA, Associações dos Amigos de Autistas. E também, Rosa, me ajude, qual que é a outra organização que está com a AMA? Rosa, qual é a outra organização que está junto com a AMA? Organizando o evento. A Associação Nativa está participando. Ajudando na organização também? O microfone está desligado, professora Rosa. Ô, Tânia, a Nativo é responsável pelo próximo encontro. Tá, então é só a AMA mesmo, né? Isso. Então tá bom. Bom, e nós temos hoje um convidado muito especial, gente. É o professor, eu não sei nem dizer o nome dele, é Kia Capitango Assamba. E ele vai falar com a gente, olha só, sobre a meta 4, tá? Construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero, e que proporcione ambientes de aprendizagem seguros, não violentos, inclusivos e eficazes para todos e todas. Então, professor, seja muito bem-vindo à nossa sala, ao nosso canal, sinta-se acolhido, a palavra é sua, estamos aqui ansiosos e ansiosas para ouvi-lo. Bom dia a todos e a todas também, né? Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço a Helena, a Andrea, pelo convite que me fizeram para estar aqui com vocês. E também agradeço a dona Rosa pelo contato posterior que me foi feito, né? É importante a gente, né, estabelecer essas relações de diálogo, essas relações de reflexão. Essa é uma roda de conversa, como está definido, né, para a gente conversar sobre uma das metas do Objetivo 4. Eu vou projetar aqui, vou tentar projetar para a gente ver pelo menos o que diz a meta, né? Bom, estão vendo? Eu preciso de retorno de vocês. Sim, professor, a tela está sendo projetada, porque agora eu estou usando uma tela, então eu não consigo ver vocês quando eu entro na apresentação. Se o senhor conseguir colocar no... Isso, ficou ótimo agora. Então, essa a meta é deste objetivo, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que eram os Objetivos de Milênio das Nações Unidas. Primeiro temos que saber, para chegar na meta 4, a gente tem que saber o que diz o objetivo. Esses aqui são, o objetivo é este, e essas são as metas dentro desse objetivo. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos e todas, né? Esses têm 7 metas específicos e tem mais 3 metas coadjuvantes, que digamos assim, que não estão inseridas na numeração anterior, né? E dessas outras metas posteriores são essas em que nós temos, então,
a meta que é da nossa conversa hoje, que é construir e melhorar instalações físicas para a educação apropriadas para crianças insensíveis às deficiências e ao gênero, o que proporcionem ambientes de aprendizagem seguros e não violentos, inclusivos e eficazes para todos. Bom, a nossa conversa aqui não se... já deixo claro desde o início, quando me foi feito o convite, também isso foi posto, nós não vamos tratar aqui do ponto de vista da construção, não é, da edificação, porque o objetivo remete à questão do Estado. A nossa conversa é até que ponto o governo, não é, tem proporcionado essas instalações físicas para as crianças. Mas isso vem muito mais do meu trabalho, da minha pesquisa, que eu fiz em 2016, sobre a sala de recursos multifuncionais, razão pela qual eu fui convidado para a gente conversar sobre essa meta. Mas a minha pesquisa foi feita em 2016. Nós tínhamos dado um prazo de 5 anos para voltar às escolas e verificar novamente os ambientes. Esses 5 anos, nós teríamos que ter feito isso em 2020. Em 2020, nós não repetimos a pesquisa porque veio a Covid e fechou tudo. E até hoje estamos fechados. Então, nós não temos como falar da construção em si, das escolas como um todo, das questões da sensibilidade das escolas como um todo, mas das salas de recurso. E também, sim, podemos refletir até que ponto nós temos uma consciência de acessibilidade. E o que as escolas podem fazer e também as secretarias de educação podem fazer para garantir com que a gente alcance esse objetivo. Essa aqui fiz um paralelo entre a meta, do meu lado esquerdo, e o que nós temos de metas no Plano Nacional de Educação. Eu não trouxe o nosso Plano Estadual de Educação, porque o nosso Plano Estadual de Educação ele está em recortes. Então, recentemente, este ano, foi aprovado o nosso Plano Estadual de Educação, alterando o plano anterior. Então, não dá para falar de um plano que foi aprovado agora. Mas o nosso Plano Nacional de Educação ele prevê não a construção, mas a universalização para a população de 4 a 12 anos. Desculpem, parece que alguém está solicitando a entrada. Eu vou ter que sair no modo apresentação um pouquinho. Perfeito. Para a população de 4 a 17 anos, com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades, ou superdotação, o acesso à educação básica e o atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino e com garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. Eu vou ter que sair, de certo, às vezes, porque estão solicitando a entrada, então eu tenho que fazer, Professor, não precisa nem avisar, a gente já entendeu que o senhor está agora como anfitrião e vai ter que fazer isso, tá? Pode ficar tranquilo que a gente entende. Tem que ficar mudando de tela aqui. Exatamente. Inclusive, eu quero registrar que nós tínhamos programado fazer a leitura do currículo do professor que nós pedimos, e nós faremos isso no intervalo, antes das perguntas, ok? Perfeito. Bom, então, as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram estabelecidas em 2015,
no prazo para até 2030. As nossas metas são de 2014 a 2024, no Plano Nacional de Educação, e segue também nessa mesma ordem o Plano Estadual. Então, portanto, nós estamos dentro do que prevê o período dos objetivos, da ODS. Agora, nós temos esses elementos que garantem, o plano nosso, ele garante a gente acessar e alcançar essa meta dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis, do ponto de vista legal. Nós temos instrumentos do ponto de vista legal. Temos a Lei Brasileira de Inclusão, também, que vai na mesma ordem, para que a gente tente, pelo menos do ponto de vista legal, termos instrumentos que nos permitam com que a gente alcance o objetivo. O artigo 28 da Lei Brasileira de Inclusão prescreve que incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar, dentre outros, projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços, né, e adaptações razoáveis para atender às características dos alunos com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia. Portanto, o Brasil, do ponto de vista legal, ele está cumprindo, né, o que prevê o objetivo 4 dentro das suas metas. Está cumprindo do ponto de vista legal. Tem instrumentos legais que dizem que o Brasil deve fazer ações, deve promover programas, né, para que alcance o que prevê, o que está previsto nas metas do objetivo 4 da ODS. Agora, a questão é, quando se trata de universalizar, por isso é que eu coloquei alguns coloridos, são palavras-chave aí, pressupõe-se ter já construído algo. Mas a pergunta é, existem esses espaços, de fato, construídos? Espaços escolares construídos com acessibilidade para crianças com deficiências, para crianças com transtornos de neurodesenvolvimento ou transtornos globais de desenvolvimento, para crianças com altas habilidades? A resposta é óbvia. Nós não temos construções específicas para atender essas crianças. Agora, adaptações é possível. Mas nós precisamos ter espaços escolares construídos já no desenho universal. É isso a nossa luta. E é isso que nós temos que promover enquanto servidores públicos da educação. O acesso, né, ou o atendimento escolar especializado também não está universalizado. De 2014 até hoje, esse atendimento não está universalizado. Mas o governo tem ações que nos permitem universalizar esse atendimento, que nos permitem atender as crianças, né, contempladas nesses objetivos, contempladas nesta meta. Não é? Quais são esses espaços? Bom, simplesmente o que nós temos são as salas de recursos multifuncionais. As salas de recursos multifuncionais eles são acessíveis e universalizadas? Também não. Os serviços escolares, eles são acessíveis, inclusivos e não violentos? Também não. Os professores, gestores, são qualificados para praticar a acessibilidade e inclusão escolar? Também não. Há recursos suficientes, de facto, destinados à educação
para a promoção de ambientes inclusivos, para a promoção da aprendizagem para essas crianças? Também não. Não é? Mas há tentativas de mitigação, são tentativas tímidas de mitigação deste problema. Este é um dos programas que eu estou chamando, são essas tentativas tímidas do governo para tentar mitigar esses problemas que nós temos. O programa Dinheiro Direto na Escola é um dos programas do governo que nos permite, não é, acessar e alcançarmos esses objetivos, essas metas. O PDDE, ele é de acesso das escolas. Portanto, as escolas têm acesso ao programa Dinheiro Direto na Escola. E dentro deste programa existe o PDDE Estrutura. Dentro do PDDE Estrutura, nós temos a escola acessível. Então, cabe à direção das escolas, né, acessar um PDD Estrutura e fazer das suas necessidades. Tanto, especificamente, construção de espaços acessíveis às crianças com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades. Portanto, há uma responsabilidade dos gestores escolares, dos gestores educacionais, não só o diretor das escolas, mas também as secretarias da educação. O problema é que, às vezes, quando a gente acessa as secretarias, as pessoas que assumem as secretarias, que assumem essa parte, eles não têm uma qualificação específica de promover programas e projetos, elaborar projetos. Ou não tem um staff, um grupo especializado para fazer projetos de captação de recursos. Porque isso é uma tentativa de captação de recursos para a escola ou para a educação do município. Mas precisa ter gente capacitada para poder escrever projetos, inserir no sistema federal e captar recursos. Só que essas pessoas têm que ter a consciência da acessibilidade quando fazem isso. Porque pessoas que não têm consciência da acessibilidade, eles captam recurso para construir, mas não com acessibilidade. Mas já existem algumas escolas que têm desenhos, né, que permitem uma acessibilidade razoável. Mas nós não podemos estar satisfeitos com a razoabilidade. Nós precisamos de um atendimento pleno às crianças com deficiência, às crianças com transtornos global de desenvolvimento ou as crianças com altas habilidades. No nosso estado, nós padecemos desse problema. Este é o programa Escola Acessível, crescimento de todos. Portanto, do ponto de vista do governo, existe a iniciativa. Está dando um eco com o microfone aberto. Portanto, ele tem a abertura aí, a adesão até 30 de novembro. Uma questão das escolas. Professor, dá licença, só um minutinho. Naldson, querido, bom dia. Fecha seu microfone, por favor. Bom, então nós temos essas tentativas, né, de cumprirmos do ponto de vista do Estado. O Estado está oferecendo, e cabe aos profissionais também
agirem, né? Cabe às escolas, aos secretários educacionais, agirem para que a gente atenda. E também cabe a nós, a sociedade, agirmos para que a gente cobre dos gestores educacionais, a gente cobre das escolas. Por que eu estou apresentando esses programas do governo? É porque as pessoas, às vezes, não sabem que existem esses programas. A sociedade não sabe que existem esses programas. As mães não sabem que existem esses programas. É preciso que as mães saibam o que existe de fato, para que exijam das escolas dizer o seguinte: chegue na escola, não, tem escola acessível, o programa Escola Acessível do governo, que permite aí um repasse no valor de 20 a 45 mil reais, que dá pelo menos para mitigar questões da acessibilidade, comprar, estruturar salas de recursos, né, para que as crianças com cadeirantes eles tenham acesso às salas de recursos, a sala de recursos que eu visitei em Várzea Grande e Cuiabá, não é? As crianças, uma criança cadeirante não acessa a esse espaço, dificilmente, ele terá uma dificuldade para acessar a sala de recursos. E ao chegar no próprio espaço também, ele terá uma certa dificuldade. Algumas escolas não têm os banheiros adaptados para crianças com deficiência. Às vezes não tem nem mesmo banheiro específico, né, para criança com deficiência. E até instituições de ensino superior também não têm problema de acessibilidade, né? Então, nós precisamos desenvolver, enquanto sociedade, uma consciência da acessibilidade, uma consciência crítica, né? E uma consciência de ação, não de passividade. Ação crítica que nos permite, ação consciente que nos permite cobrar dos gestores, né, que requer munirmos de conhecimento, sabermos o que existe e o que não existe, para termos uma forma de cobrança justa. Então, se a família, se a sociedade souber o que o governo está disponibilizando, é importante, quando for, estabelecer um diálogo com uma secretaria municipal ou estadual, com uma direção da escola, em que a criança esteja matriculada. O outro programa é o Programa de Apoio aos Dirigentes Municipais de Educação, PRADIME. Também é um outro programa que o governo federal, né, através do FNDE, etc., tem esses programas que permitem com que os municípios acessem e captem recursos. Esses programas, né, justificam o Brasil, o Estado, dizendo o seguinte: não, eu tenho programas, estou oferecendo isso para tentar cumprir os objetivos de desenvolvimento sustentável. Agora, se as escolas não acessam a esses programas, a responsabilidade não é do Estado, não é do governo federal, porque o governo federal diz que eu tenho, estão aqui, mas não estão acessando. Então, aí a responsabilidade passa a ser dos gestores escolares, que precisam acessar. Mas para acessar precisam ter projetos. E nós enfrentamos hoje uma situação crítica. Desde a falta de consciência de acessibilidade e a falta também de formação dos nossos profissionais, tanto dos professores quanto dos arquitetos e engenheiros. O tema da acessibilidade no Brasil é muito recente, do ponto de vista das instituições de formação. Ele começa na década 90, praticamente, 94, por aí. Também por iniciativa de uma organização não governamental, né? E depois se espalha para as instituições de ensino inserirem alguns conteúdos, outros componentes, uma oferta de um curso sobre acessibilidade. Mas nós não temos, por exemplo, se eu fiz um pequeno levantamento nosso aqui dos nossos currículos, eu dou aula na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, nossa universidade, né? Eu conheço os meus colegas, né? E o tema ele é abordado num componente curricular de introdução à arquitetura, tem um conteúdo de acessibilidade.
No componente curricular de projeto, tem um componente de acessibilidade. Na federal, também, no componente de projeto, tem um conteúdo de acessibilidade. Mas isso não é suficiente ainda, não é? Porque nós precisamos não só de conteúdos para profissionalizar, nós precisamos de componentes curriculares que permitam com que os estudantes de arquitetura e urbanismo, os estudantes das engenharia, de engenharia civil, especificamente, eles desenvolvam não só a consciência da acessibilidade, mas também desenvolvam habilidades que lhes permitam projetar espaços dentro da política internacional, né, do desenho universal. Mas também nós precisamos de formação de professores com a inclusão de componentes curriculares de acessibilidade e de desenho universal, o que nós não temos do ponto de vista da formação de professores. Mas por que estou dizendo de formação de professores? Aqui está o tema, o objetivo aqui da meta, a meta dentro desse objetivo é a construção. Porque a acessibilidade ela não se restringe ao espaço físico. Quando nós tratamos da inclusão das crianças com deficiência, transtornos de neurodesenvolvimento e altas habilidades. Mas a acessibilidade curricular. Nós temos que ir além da acessibilidade da estrutura física. Mas também nós precisamos da acessibilidade curricular. E isto é que nós, em nossa pesquisa, nós identificamos, do ponto de vista do atendimento da sala de recursos, que são espaços específicos para atendimento das crianças com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades. A nossa constatação é que, a acessibilidade curricular não existe. A inclusão escolar, ela não existe. Porque não basta inscrever o estudante, inscrever as crianças, matricular, como chama tradicionalmente, né? Não, a criança está matriculada, mas ela está inclusa. Porque as crianças com deficiência e transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades, eles estão matriculados, mas excluídas do processo de desenvolvimento da sua aprendizagem. Porque o nosso ambiente escolar não é inclusivo ainda. Nós temos professores, falta de profissionais qualificados para o atendimento das crianças, porque não adianta colocar uma criança na turma se o professor não sabe não fala braille, não fala libra, não entende a criança com TDAH, não entende, não sabe o que é autismo, e assim por diante. Porque vão ser dois excluídos no mesmo espaço. O professor excluído e o estudante também excluído. Esse é o nosso sistema. E isto é violento. E isto é violência. Porque a criança sai de casa, vai para a escola, feliz, para poder desenvolver sua aprendizagem. Mas ao chegar na escola, ele não consegue desenvolver suas habilidades. E os professores também. Eles não conseguem atender a criança como merece ser atendida, porque eles não têm informação. Formação não só não têm, às vezes, também condições. As condições são fundamentais para o desenvolvimento da aprendizagem. As condições arquitetônicas são fundamentais para o acesso ao espaço e o trânsito no espaço.
E, de fato, as condições arquitetônicas, a acessibilidade arquitetônica, ele também se reflete na estrutura cognitiva da criança. Portanto, ela também é fundamental para o desenvolvimento cognitivo da criança. Vejam que todos eles são importantes. Não há que dizer, vou melhorar apenas a estrutura física da escola e pronto, está garantida a acessibilidade. Ou vou fazer uma formação dos professores, pronto, está garantida a acessibilidade. Não. A acessibilidade ela tem de ser plena. A inclusão é plena. Se não for plena, não é inclusão. Nós temos um relatório de uma organização não governamental que foi publicada recentemente, que eu vou compartilhar aqui alguns dados para a gente continuar essa nossa conversa. Se vocês quiserem aí interferir, podem, porque não é palestra. Eu gostaria. O senhor me chamou a atenção aqui para a questão da acessibilidade curricular. Nossos encontros aqui, professor, a gente já vinha discutindo da necessidade de ter um intérprete para poder, em Libras, né, para poder transmitir isso de forma que todos e todas pudessem entender o que o senhor está falando. Nós fizemos uma gestão junto ao CACIES, mas, infelizmente, a gente ainda não conseguiu, né? Quem sabe para o nosso próximo encontro, né, territorial, a gente consiga. Mas a questão do autismo, eu queria saber como que está essa situação do currículo escolar para os autistas. O senhor, na sua pesquisa, o senhor viu isso? O senhor tem algum dado para nos passar sobre isso? Olha, durante a nossa pesquisa, nós não identificamos inclusão das crianças, currículo, não é? Inclusão curricular das crianças não só com autismo, não é? Mas com TDAH também, né? E com outros transtornos de neurodesenvolvimento, né? Sem querer citarmos aqui todos, vamos pelo conceito geral. Porque, veja, uma das questões que nós identificamos, por exemplo, vamos pegar um exemplo da sala de recursos. Nós identificamos uma ausência de planejamento coletivo, como prevê o que está prescrito na própria norma que cria a sala de recursos. Tem que haver um planejamento entre o professor da sala de recurso e o professor da sala regular. Os planejamentos que nós vimos são dos professores da sala de recursos, tentando dar o máximo de si naquele espaço para atender estudantes diferentes entre si. Mais diferentes ainda, porque ele tem uma criança que tem um transtorno X, outra criança com transtorno A, outra criança com transtorno B, outra criança com transtorno C, no mesmo espaço para o mesmo atendimento. Não sei se conseguem pensar a dimensão disso de um professor, o peso disso para um professor. Quando nós falamos Sim? A professora Rosana, que atua aqui na gestão do município, na Secretaria de Educação, tem uma pergunta para fazer para o senhor, uma colocação. Dá licença para ela poder interferir também, tá? Perfeito, sem problema, é roda de conversa. Abre o microfone, Rosana, está fechado. Obrigada, Tânia. Bom dia a todos. Eu tenho duas colocações. Primeiro, professor, que o senhor colocou com relação a alguns programas que o governo federal tem disponibilizado para estados e municípios. E aí o senhor coloca que a gestão da escola não consegue fazer esse plano para poder acessar esses diversos programas que têm dinheiro à disposição. Eu penso que se há uma política pública, né, que está lá no Plano Nacional de Educação, o governo federal tem responsabilidade e obrigação de fazer uma política de divulgação e fazer com que cada município e estado consiga fazer essa adesão.
Por quê? Muitas escolas têm interesse, tem até plano de ação desenvolvido para poder acessar. Mas se o município e o Estado não fizer essa adesão, que devia ser uma obrigação, não que o gestor da escola ela tenha que ficar cobrando, já é uma obrigação do Estado e do município fazer essa adesão. Por quê? Os planos estaduais e os planos municipais devem estar alinhados aos planos nacionais. O plano nacional só vai ter seu êxito se os planos estaduais e municipais conseguirem alcançar essas metas. Então, assim, a minha pergunta é: quais são os artifícios e mecanismos de política pública que o governo federal está usando para que esses governos estaduais e municipais consigam fazer essa inclusão, essa adesão? Porque dentro da Meta 4, são mais de 12 estratégias desenhadas para que essa meta da inclusão seja alcançada. E a segunda, a segunda colocação é que a língua, o Libras, é a nossa segunda língua. Então, ela devia fazer parte do nosso currículo. Eu deveria saber falar Libras, Tânia, Alice, o senhor. Então, ela é a nossa segunda língua. Ela não é uma opção. Ela está na nossa lei de diretrizes, só que ela não é implementada. É uma falha do governo federal, e aí os governos estaduais e municipais entram também nesse descanso e ninguém não faz nada. Mas isso é uma obrigação, não é uma escolha, é uma obrigatoriedade que está lá na nossa lei, na LDB. Então, a minha pergunta é: quais são os mecanismos que a gente, na comunidade, né, civil, pode usar para forçar com que esses entes federados consigam fazer e implementar? Porque está em todos os planos. Obrigada. Sim, professora. Só para auxiliar um pouco a minha fala, não é que as escolas eles não querem implementar essas ações. Às vezes é que eles não conhecem ou não têm condições de desenvolver um projeto, né? De fazer um planejamento para acessar esses programas. Então, por exemplo, nós sabemos, do ponto de vista da nossa política nacional, né? A educação ela é um serviço público que não é considerado como de primeira ordem. Ele é constitucionalmente de primeira ordem, se a gente pensar bem a Constituição. Você vira um movimento que foi feito por causa da pandemia, a aprovação de uma lei para dizer que a educação é colocada como de primeira ordem por causa da pandemia, né? Mas para forçar que as pessoas, os professores, voltem a trabalhar. É vergonhoso isso, de certo modo, não é? Porque é desnecessário criar isso e dizer que a educação é de primeira ordem para poder forçar que voltem à sala de aula, não é? É uma legislação, é uma postura dos parlamentares, uma postura completamente desnecessária, porque a educação e saúde são serviços de primeira ordem, né? E constitucionalmente de primeira ordem. Então, nós sabemos que o governo tem um problema, de facto, né? Concordo com você, professora. O governo tem problema. O governo tem programas interessantes. Mas o nosso problema no Brasil é que nós temos problema de criação de políticas públicas. Nós não temos políticas de Estado. Esse é um grande problema. Nós temos políticas de governo. Políticas do governo têm duração de 3 anos e meio, que é os 3 anos e meio que duram a gestão do governo, porque no último semestre não é eleição, é campanha, então já não... E o outro governo que vem na seguinte acaba com o que o outro criou. É assim na União, é assim nos estados, e é assim nos municípios. Nós não temos uma cultura de continuidades.
O partido no poder chega e retira simplesmente, ou às vezes não continua, os programas que os outros gestores. Ou às vezes, no mesmo governo, muda um secretário de educação, paralisa-se os projetos da gestão anterior para tentar colocar os supostos meus projetos. Essa é uma patologia. E isso dificulta qualquer desenvolvimento da nação. O desenvolvimento da educação, desenvolvimento da saúde. Porque a falta de política, de continuidade, é um erro grave para políticas públicas. As políticas públicas, elas devem ser do Estado. Então, a primeira ação que deveria ser feita, a primeira crítica nossa ao Estado, uma crítica aos governos também, é que nós precisamos de políticas públicas de Estado e não políticas de governo, não políticas feitas por decretos, mas políticas instituídas por leis e não por decretos. Agora, nós temos que enfrentar isso enquanto sociedade. Nós, a sociedade, nós precisamos ter acesso ao conhecimento para poder nos mobilizar. A sociedade civil organizada, ou a sociedade como um todo, né? Até mesmo para saber votar direito. No mínimo, em quem implementa, em quem defende o Estado, e não votar sempre nos que defendem governo. Porque quem defende o governo está defendendo o grupo dele. Quem defende o Estado está defendendo o Brasil. Então, nós temos esse problema na gestão de políticas públicas e que isso se reflete também na gestão dos espaços, na gestão das instituições, dos órgãos de governo, nas secretarias municipais de educação. Agora, o Estado tem, por isso é que eu disse, eu fiz questão de de mostrar esses programas, que o governo tem, o Estado tem esses programas. Se o governo for fazer um relatório para as Nações Unidas, na Agenda 2030, ele vai apresentar legislação, ele vai apresentar esses programas. E o Brasil poderá ficar, de certo modo, bem na fita, porque ele tem esses programas. Agora, funciona? Na prática, funciona? Essa é uma outra questão. O erro nacional das políticas públicas é criar programas sem termos gestores desses programas, do ponto de vista nacional. Isso vai no que a professora estava dizendo. Não há avaliação e acompanhamento e avaliação das políticas públicas. Nós sabemos, nós da área da educação, sabemos quantos programas existiram e depois, na roda de governança, não é, foram desaparecendo. Sem justificativa, sem avaliação, para verificação se com aqueles programas que o MEC, por exemplo, implementou nos estados e municípios, alcançamos os objetivos. Quais os objetivos? A aprendizagem dos estudantes. Não tem havido avaliação das políticas públicas para verificação do alcance dos objetivos. O senhor foi muito feliz nessa sua colocação. Eu estou fazendo mestrado de política social na Universidade Federal de Mato Grosso e a minha orientadora fala exatamente isso. Nós não temos a cultura de avaliar as políticas públicas. E a gente precisa desenvolver essa cultura. E eu queria fazer aqui um desafio para todos os integrantes aqui da Rede de Territórios Educativos de Várzea Grande. Primeiro, quero convidar a professora Rosana para vir participar também com a gente na coordenação da rede. Eu acho que a Rosana tem que estar com a gente aqui.
Convidar o professor Naldson também, que entrou e está aí nos assistindo. O professor Naldson tem muito a contribuir, é cidadão varzegrandense, mora aqui na Costa Verde, né? Seria muito interessante também que ele participasse conosco. Mas vamos fazer uma capacitação para avaliar as políticas públicas de educação aqui do município. Eu acho que seria interessante. Rosa, o que você fala disso? Dá sua opinião aí. Tânia, eu agradeço você me trazer essa oportunidade de pedir, e quero pedir também para o professor Capitango a mesma alegria que ele nos recebeu outro dia no WhatsApp para falar da parceria, né? E eu sempre digo, no interior da Universidade Federal de Mato Grosso, no interior da Universidade Estadual de Mato Grosso, principalmente, nós temos talentos incríveis que poderiam, sim, estar promovendo essa qualificação da sociedade civil organizada. Então, eu acho que a rede de territórios educativos hoje, com toda essa não conformidade tecnológica do início da manhã, nós avançamos muitos passos com essa sua proposta, Tânia. Está em 6 anos da rede, nós estamos, nesse ano de 2021, percebendo a necessidade de avançar e nos reinventar. Outro dia, numa visita que eu fiz à Nativo, a doutora Cirlei disse isso. Nós precisamos aprofundar o relacionamento das organizações sociais de base comunitária em Várzea Grande. Agora, dia 4, lá no lançamento, na inauguração da Baia da Nativo, esse assunto foi reforçado por várias pessoas que estavam lá. A importância da rede de territórios educativos, e eu creio que essa sua proposta a gente hoje pode estar inaugurando no dia 5 de agosto de 2021, um novo tempo na rede de uma escola para cidadania global. Uma escola que a rede seja um espaço a natureza nossa é ser piloto no Brasil. Né? O trabalho da rede de territórios educativos de Várzea Grande foi avaliado em 2020 como uma das ou a única rede distribuída 100% no Brasil. Então, a gente independe de ter uma coordenação para ter conteúdo nas bases, né? As organizações não dependem de mim, não depende da Tânia, não depende da nossa coordenação. Todo mundo já aprendeu a fazer, isso é um ganho. Agora, o que a gente pode liderar, né? Se o professor Naldson aceitar, a Rosana, a doutora Tânia e todas nós da rede, né? Eu não estou vendo agora quem está aqui, mas Cirlei, a própria Alice, Paulette, Vera Morim, Paulette, isso, todas nós que estamos aqui, se a gente entender que é importante Várzea Grande ser um piloto de escola de cidadania, onde a gente tem a oportunidade, né? Aí nós vamos ter que organizar isso melhor, mas pode ser virtual e sem custo, com a participação dos professores que venham a contribuir conosco, da gente ter, sim, um espaço de aprendizado, de aprofundamento da nossa alfabetização democrática, né? Alfabetizar-nos no controle das políticas públicas, alfabetizar-nos na avaliação das políticas públicas, como disse aí o professor Capitango e a Tânia reforçou. Eu estou muito feliz hoje, muito, muito, muito. Eu acho que faz tempo que a gente está sonhando isso, mas hoje parece que o sonho começa a tomar corpo. Obrigada, desculpa ter falado tanto, é que eu fico muito emocionada com isso. Obrigado, professora Rosa. Bom, então, para finalizar, aquela pergunta da professora
que me fez a pergunta, né? Não lembro agora o nome. Então, o governo federal, ele tem esses programas, isso é resposta do governo, é uma iniciativa do governo, é uma iniciativa plausível. Não é? O programa Dinheiro Direto na Escola é um programa, assim, teoricamente fantástico. Porque nós, educadores, nós, professores, nós lutamos, por exemplo, a parte de que eu faço parte, é que nós lutamos pela autonomia escolar. Nós queremos que a escola tenha autonomia para poder desenvolver-se. Né? Mas nós temos algumas políticas, quer dizer, no Estado, que às vezes não permitem a escola também ter agilidade para a resolução do problema, e isso afeta a sua autonomia. Por exemplo, a lei de licitação. Então, o sistema de licitação, ele impera de qualquer intervenção rápida que venha a surgir na escola. Né? Porque o diretor fica dependente daquela burocracia da licitação, até para comprar papel higiênico, para comprar detergente. Né? E isso, de certo modo, atrapalha essa burocracia, ele acaba atrapalhando. Né? Precisaria para, por exemplo, no caso da educação e saúde, né, que são serviços de extrema necessidade, de primeira ordem, né, uma certa leveza na burocracia, mas controle, né, coerente no gasto dos recursos públicos. Ter orçamentos, né, que permita com que o diretório resolva o problema, porque os alunos não têm tempo para esperar uma licitação que demora tempo para que isso ocorra, autorizações e assim por diante. As crianças precisam se alimentar, se acabou a alimentação, não precisa, tem que esperar, né? Esperar a ordem da licitação, enquanto que se o diretor pudesse ter 3 orçamentos para comprar aquele preço acessível e dar alimentação aos estudantes, isso resolveria um problema. Então, são várias situações também que acabam impedindo o desenvolvimento da escola. Então, a defesa da autonomia da escola, de certo modo, um programa como esse, de Dinheiro Direto na Escola, ele ajuda a acessar essa autonomia em parte, nos cria essa liberdade de pensarmos, de projetarmos. Não adianta a gente ter um programa se nós não soubermos como fazer projetos. Aí entra a questão da formação. E aqui na Várzea Grande, todas as organizações sociais que fazem parte da rede, professor, aprenderam a fazer projetos. A Fundação Itaú Social, ela nos ensinou a fazer isso e nos deu o fomento, ensinou na prática como é que faz, entendeu? E hoje nós temos aí várias instituições se despontando por conta dessa capacitação que nós recebemos. Então, nós não podemos parar, nós não podemos ficar estagnados, nós temos que avançar. Então, por isso é muito importante esses encontros territoriais aqui na Várzea Grande, a presença do senhor nos trazendo esse conhecimento, que até então eu não tinha, e quero lhe agradecer de coração por estar aqui conosco hoje. Muito obrigado. Bom, estamos juntos, estamos no mesmo barco, né? Defendemos os mesmos ideais, queremos um Brasil melhor, um Brasil inclusivo, um Brasil... Bom dia, estamos ouvindo. Estão me ouvindo? Eu queria só fazer um destaque, colegas. Bom dia, professor. Eu sou professora Alice, da Rede Municipal, já sou aposentada, e estou aqui na Superintendência Pedagógica enquanto assessora técnica. E eu queria fazer um destaque, um breve destaque, eu fiz as minhas anotações aqui, desse problema que o senhor traz, né, conosco. Nós também percebemos enquanto problemas, dentro dessa rede, né, educacional do nosso município, e uma preocupação que não é só nossa, mas é de todos nós, né, de toda a comunidade, tanto dos pais, quanto dos professores, gestores, e não é diferente enquanto Secretaria de Educação, a qual eu estou aqui inserida neste processo, onde faço os assessoramentos nas escolas filantrópicas. Hoje eu estou com as escolas filantrópicas, né, com as instituições filantrópicas aqui do município. Então, assim, mas nós
mesmo assim, vejo um avanço. Eu vejo uma luz no final deste túnel, e isso, como as colegas já colocaram aqui, a Tânia, né, a professora Rosana, minha parceira, minha colega, Rosa, a gente vê que Várzea Grande já avança, né? Com essa preocupação, o secretário já trouxe para esse trabalho dessas salas de recurso os intérpretes em Libras, né? Para que nossas crianças hoje possam realmente conseguir essa comunicação. Eu passei por isso um tempo atrás, antes de aposentar, quando eu tive um aluno na minha sala, né? Com o dia a dia, descobri que a criança era surda e eu não tinha como trabalhar com esta criança e fui estudar no Cassies, né? Não cheguei a me formar intérprete em Libras por conta de outros problemas, né? Nesse decorrer aí da minha carreira, mas eu tenho até o 3º módulo em Libras e eu vi essa preocupação e hoje o secretário traz isso para a gente estar nessa discussão, e nós temos aqui na rede a modalidade da escola em tempo ampliado, né, o ETA, que as crianças já ficam na escola o outro período para desenvolver uma outra atividade, para tirar um pouco essa criança, né, da vulnerabilidade, e agora, este ano, nós já contamos com esses intérpretes de Libras indo às escolas, fazemos toda uma anamnese, percebendo a criança que realmente apresenta essa deficiência, para que a gente possa já estar trabalhando, desenvolvendo, para que ela possa fazer a leitura dela, a sua leitura de mundo. Isso já é um pequeno avanço? Sim. Nós agora vamos ampliar, né, para este 2º semestre, em estudos, em conversação, já para ampliar a chegada de mais outros colegas para referendar esse trabalho em Libras com nossas crianças aqui do município. Muito obrigada, professor, a todos, o senhor tem mais obrigada, 4 minutinhos. Desculpa, Alice. Professor, o senhor tem mais 4 minutinhos para fazer as suas considerações finais, por favor. Ok. Obrigado, professora Alice, pela apresentação das iniciativas. De fato, nós estamos caminhando, né? Algumas iniciativas têm sido registradas nas escolas, algumas escolas estaduais têm alguns espaços de acessibilidade inseridos na sua estrutura. Na verdade, eles precisam mais de reforma, porque são estruturas antigas, né? Hoje eles já conseguem fazer isso, é um avanço, né? O que nós trabalhamos, por exemplo, esses programas do governo federal é um avanço para a gente alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? O que nós temos de fazer enquanto profissionais são críticas que nos permitam, porque a crítica não é, como se diz hoje tradicionalmente, crítica positiva ou crítica negativa. A crítica não é nem positiva nem negativa. Com a crítica, nós identificamos incoerências e projetamos coerências. Então, é isso que nós, como profissionais, nós temos que fazer, né? É identificar problemas e projetar soluções. E os avanços que nós temos, esses pequenos avanços aqui e acolá, eles nos servem como impulsionadores, né? Esta aqui é uma imagem que eu trouxe desse relatório Luz da sociedade civil sobre a Agenda 2030, né, que é do Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030. Então, aqui fizeram uma análise das 169 metas definidas nessa agenda, e como é que nós estamos enquanto Brasil, né? Então, esse material pode ficar aí, posso mandar para a dona Rosa, mas aqui, essa é para a gente ver o retrocesso. Essa é uma tabela que eles estabeleceram as metas dentro do objetivo 4. A primeira meta ela está ameaçada, 2, 3, 4, 5 estão em retrocesso, 6 está estagnada, 7 em retrocesso, 4A, que é o nosso tema aqui de conversa, também está em retrocesso, né? 4B, retrocesso. 4C, ameaçada. Então, essa é a realidade das avaliações que nós temos. Mas isso requer... Muito obrigado, né, pelo convite e por essa conversa. Eu ainda estou aberto aí para as perguntas ou mais algumas questões que a gente possa
dialogar. Quero deixar registrado aqui a questão da pesquisa, né, sobre a sala de recursos, é importante, e também eu quero registrar aqui que a nossa crítica não é no sentido de responsabilizar um ou outro, culpabilizar. Portanto, não faz parte do nosso vocabulário, do nosso léxico, conceito culpa. Então, a nossa crítica é no sentido de que nós precisamos desenvolver, nos qualificar para a gente dar conta de resolver os problemas e de auxiliar quem está sob uma determinada responsabilidade social de gestão. A universidade está aberta, a Universidade do Estado de Mato Grosso tem profissionais abertos para auxiliar ao Estado, às organizações sociais, às escolas. Isso basta apenas a gente se identificar e estabelecermos relações de cooperação e desenvolvimento. Perfeito, perfeito. Gente, eu queria saber se a Rosa está na sala. Rosana, você quer falar? Se alguém mais quiser falar, gente, levanta a mão, tá? Eu acho que a gente pode ficar mais uns 10 minutinhos, porque nós atrasamos na hora de começar, né? Rosana, a palavra é sua. Liga o microfone, Amora. Professor, diga o seu nome para eu poder entender a pronúncia. Talvez é melhor falar apenas do sobrenome, Capitão Guaçamba. É mais tranquilo, porque o primeiro nome... Eu utilizo o sobrenome. Tá bom. Então, eu sou conhecido como professor Capitango, o Capitão Guaçamba. Esse é o sobrenome. Bom. Então, professor Capitango, já que o senhor disponibilizou, né, colocou a universidade, a sua pessoa à disposição deste grupo, a gente poderia já agendar um grupo, uma próxima reunião, já ficar agendado, entendeu? Um encontro para a gente nos formarmos e dar conta de fazer esse acompanhamento das políticas públicas. E aí a gente vai olhando através do PME, né, que são, no nosso caso, 26 metas, e que estão alinhadas o PME nacional. A gente pode já sair daqui com uma data, né, com uma agenda de trabalho. O que vocês acham? Eu acho ótimo. Essa nossa rede, ela é de uma sinergia tão forte, né? Que a gente começa a ler o pensamento das pessoas, né? Eu ia falar isso agora. Ótimo. Sim, podemos, tranquilo, né? O problema, às vezes, é que nós temos uma dificuldade de acessar as secretarias, né? Por exemplo, eu coordeno 2 grupos de pesquisa, e agora nós criamos um grupo internacional, né, com colegas da Unesp, e nós estamos com um projeto para desenvolver lá na Unesp. Eu estou tentando trazer esse projeto para cá, para a qualificação dos professores, para ofertar um curso de qualificação de professor, para que os professores consigam identificar estudantes, né, com altas habilidades, e a gente desenvolver atividades com essas crianças. Mas é difícil você ter acesso às secretarias para você conversar e apresentar projeto. É estranho, de certo modo, né? Mas, assim, entre as escolas, nós podemos, de facto, estabelecer essas parcerias, né? E as organizações também. Então, o senhor poderia estar conosco no mês que vem, mês de setembro? A gente pode agendar com o senhor uma data? Sim, tranquilo. Perfeito, perfeito. Nós vamos nos falando, então. Alguém mais quer pontuar alguma coisa? Eu vi que a Andrea, a Helena e a Dona Rosa, eles têm o meu contato. Tá certo, tá certo. Mais uma vez, eu agradeço a Andrea Schwed Santos e a Helena, né, e a Dona Rosa por esse contato e também conhecer vocês dessa rede. Eu sei a existência da rede, eu tinha uma colega aqui em Cuiabá que era muito ativa, infelizmente ela faleceu, né? Então que nós tínhamos muito discutido essa questão, estudando sobre as redes, né, de territórios educativos, etc. Inclusive eu tenho material aqui do território educativo, que foi ela que me passou. Né? Perfeito, que ótimo. Então, professora Alice, a senhora quer falar alguma coisa? Eu só queria concluir assim, faça das palavras da Rosana as minhas palavras, em se criar realmente
esse intercâmbio, né, de pessoas que gostariam de vir para somar, fazer esses estudos, esses debates, né, dessas políticas públicas. Há quanto tempo que eu estou ainda na rede? Já até aposentei, colegas, né? Aposentei, porém ainda estou no trabalho aqui, junto ao secretário Silvio, né, que me fez o convite para estar somando com esse assessoramento de ir e vir nas escolas, de conhecer, né, realmente a realidade hoje, que não é mais aquela minha de outrora, quando eu passei no concurso em Várzea Grande, e na minha história que eu trouxe desde Belém do Pará. Então, assim, faz-se fundamental estudar, ler, buscar, ter o conhecimento para os debates, ter os conhecimentos para a gente argumentar essas questões acerca das políticas públicas, né? Nós sabemos que nós temos aí hoje essa nova questão no país, a pandemia, quantos e quantos recursos que foram desviados, foram roubados, né? Que poderiam estar na saúde pública, nos imunizando com mais, né, adiantamento para que não houvesse tantos óbitos. Então, a gente sabe disso, nós temos esse conhecimento, nós que estudamos, nós que estamos aqui presentes, outros colegas que não puderam estar conosco aqui presentes, nós temos, sim, que avançar nesse debate, que buscar esse estudo e conhecer realmente o que está por detrás, o que nós temos enquanto direitos, a educação, nossos alunos, nossos profissionais da educação e demais profissionais, tá? Então, eu estou aqui aberta também, Tânia e colegas da rede, que nós tomamos aqui na coordenação, para a gente começar já a avançar nesses debates. Obrigada, tenham todos um bom dia. Beleza, obrigada, Alice. Olha, nós temos mais duas falas, tá? Thalita Serra quer falar 1 minuto, a Mônica Boaventura também quer falar 1 minuto, tá? Então, vamos estender até as 9h40, tudo bem para vocês? Palavra é sua, Thalita. Na verdade, Andréia Santos, doutora Tânia. Ah, tá. Bom dia. É que eu emprestei um notebook aqui. E bom dia a todos os colegas, as colegas que já falaram aqui, contribuíram muito bem com o assunto, com o tema, e agradecer em nome da Associação dos Autistas e da Criança com Deficiência do Estado de Mato Grosso, em nome da Helena, que infelizmente passou por uma situação lamentável esses dias, né? Não pôde estar aqui juntamente com todos vocês, mas a gente está aqui representando os familiares, tá? E dizer ao professor Capitango que agradecer de coração, que eu o conheci há uns 3, 4 anos, né, professor? E quando surgiu a oportunidade da associação contribuir com a meta, então a gente pensou logo no nome do professor Capitango. E estou perturbando há dias, né, professor? A gente se comunicando e foi muito bom a presença do senhor aqui, contribuiu muito, agregou muitos saberes para todos, eu acredito, né? A gente aprende todo dia, a nossa vida é um constante aprendizado, e quero colocar a associação também, continuar à disposição, enquanto personagens também, né? De todo esse ciclo de programações, da própria educação em si, porque nós somos os principais atores, vamos dizer assim, né? Que sem os alunos, sem as famílias, não teriam todo esse processo de aprendizado de todos vocês, agradecer o empenho em nome de todos os familiares, tá? E dizer que a gente pretende, sim, continuar participando de todas as rodas de conversa, porque a gente tem as necessidades dos familiares, eu tenho um filho autista, todos os familiares, a gente sente a necessidade de estar contribuindo também, né? De falar o que a gente precisa, o que a gente sonha também para os nossos filhos, e é um processo em conjunto que a gente acredita no potencial de todos os profissionais aqui, e a gente agradece o empenho de todos vocês, tá? E em nome da associação, a gente está muito feliz por essa manhã, né, Rosa? Agradecer a Rosa pelas instruções ontem de noite. E agradecer muito mesmo. A gente só tem a agradecer porque a gente tem esperança, né, de criar políticas públicas eficazes, porque a gente precisa, né? Nossos filhos precisam de desenvolverem na vida,
né, de ter essa oportunidade que é garantida pela legislação, inclusive. Tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. E foi um prazer muito grande, professor Capitão, tê-lo aqui conosco. E eu já te meti numa fria, né? Arrumei mais serviço para o senhor. Mas é muito bom. Muito obrigada. Obrigado. A Tânia que caiu agora? Gente, que desconforto que é ficar sem internet durante o evento. Nunca tinha passado por isso, mas sempre tem uma primeira vez, né? Alguém mais? A Mônica está com a mão levantada. Mônica, com a palavra. Bom dia a todos. É um prazer falar com vocês, assistir essas falas. Fui professora da rede estadual por 30 anos, já sou aposentada, agora estou na rede municipal, e eu sentia na pele essa carência em relação a esse cuidado com os alunos autistas, alunos com dislexia, alunos com outras, né, especialidades, e que realmente é isso que o professor falou. Nós temos que ter políticas de Estado e não políticas de governo, e ficarmos a cada ano ou a cada 4 em 4 anos mudando, né, a forma de trabalhar. Trabalhei em escola que, apesar de ter alunos com problemas auditivos, aluno com autismo, nós não tínhamos acesso a salas de recursos. Então, é muito interessante, e eu acho que os professores se sentem ansiosos para ter essa oportunidade de se formarem, de ter esses cursos, né, para que eles possam dar sequência aos seus trabalhos. Foi um prazer estar aqui com vocês pela essa manhã, foi muito bom, e aprendi bastante, né? E quero, assim, que todo esse projeto vá à frente e que possa ajudar muito tanto os alunos da rede estadual quanto a rede particular, porque nós sabemos que aqueles alunos que estão nas redes estaduais e municipais são os mais carentes, e que muitas vezes os pais não conseguem levá-los a especialista, a outras, né, a outros locais onde eles possam ter ajuda, né, para se desenvolverem. É isso que eu queria falar. Obrigada a todos. Nós que agradecemos a participação de todos e todas aqui neste espaço, nesta manhã muito gratificante a todos nós. A Rede de Territórios agradece a participação de todos, de todas as presentes, tá? E vamos encerrar este momento, este encontro. Obrigada, professor Capitango. Muito bom ter o senhor conosco. Aguarde que nós entraremos em contato com o senhor para o próximo encontro, tá? Obrigada, Rosa. Obrigada, Tânia. Obrigada, meninas da coordenação da Rede de Territórios. Fica aqui o nosso agradecimento. Um grande beijo e até a próxima live ou nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Tá bom. Até mais. Um grande abraço a todos e se cuidem.